Oi, sétimo ano, nós hoje vamos estar falando sobre o que caracteriza um ecossistema, tá? É o capítulo 16 do livro 16, página 151 a 160. Ecossistema é a ciência que estuda a maneira como os seres vivos se relacionam junto ao ambiente, tá? O objetivo é a interação dos seres vivos no meio onde eles vivem, onde a gente tem os fatores bióticos, que são os elementos vivos, e os fatores abióticos, que são os elementos não vivos. Os vivos somos nós, seres humanos, seres vivos, né? E os abióticos é água, ar, temperatura, umidade, tá? O ecossistema é qualquer ambiente onde há interação entre o meio físico e os seres vivos. No mundo, nós dividimos esses ecossistemas em biomas, tá? Os biomas, eles são regiões que possuem características particulares daquela região com aspectos abióticos e bióticos. O bioma é uma grande área com uma vida formada por ecossistemas que apresentam características específicas quanto à vegetação, quanto ao clima, quanto ao relevo. Desculpe, eu vou estar falando para vocês sobre o bioma do mundo e os biomas brasileiros, tá? Os biomas do mundo, a gente divide eles em tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropicais, campos, desertos. Eu vou falar sobre cada um deles, tá? A tundra é um bioma com temperaturas frequentes abaixo de zero. Se localiza nas regiões mais frias do planeta, na região dos polos Ártico e Antártico e em porções norte da Europa. O clima é seco, com muitos ventos e poucas chuvas. A vegetação é formada por arbustos, musgos e líquenos. Aí tem a imagem até do lado para vocês poderem estar verificando, tá? A taiga é formada por florestas coníferas com os pinheiros, tá? Se localizam mais nas regiões do Canadá, Europa, Ásia, Estados Unidos. Os vegetais que formam essa floresta são adaptados ao clima muito frio, seco, com ventos gelados e chuvas muito raras. Os pinheiros são as espécies que mais predominam nesse bioma, porque sua madeira é explorada pelo ser humano para diversas atividades, tá? A fauna é pouco rica, com ursos, lobos, raposas, lebres. A floresta temperada é um bioma já de um clima mais temperado, em áreas como os Estados Unidos, América do Sul, Europa, Ásia e Austrália. Nesses locais, as quatro estações do ano são bem definidas, ou seja, o verão é quente e úmido e o inverno é frio, podendo ocorrer neve. As folhas que caem das árvores enriquecem o solo e tornam mais fértil, de modo que a sua coloração se torna mais escura, tá? Entre os animais dessa floresta temperada, a gente tem os insetos e muitos invertebrados, répteis, aves, mamíferos. Nas florestas tropicais, os biomas dessa região são a América Central, Norte da América do Sul, Leste e Oeste da África, Sul da Ásia e Austrália. O clima é quente e úmido, as chuvas são frequentes e volumosas, o solo é pobre em nutrientes. Devido à altura das árvores, muitos animais que se habitam nessa floresta têm a capacidade de escalar ou voar para alcançar frutos. Desculpa. Nesse bioma encontram-se muitas espécies de macacos, insetos, aves e lagartos. Nos campos, são biomas que ficam entre regiões tropicais e temperadas, por isso recebem muitas quantidades de chuva. Eles têm a característica da vegetação ser rasteira e robusta. Essas regiões tropicais, os campos apresentam árvores maiores, como na savana da África e da Austrália. Os desertos, que são os biomas de clima seco, em diversas regiões do mundo, África, Ásia, Estados Unidos, México, Austrália. As chuvas são muito raras e o solo não acumula água.
eles têm adaptações para suportar a seca e as temperaturas extremas. Há animais nesse bioma, somente aqueles que se adaptam a suportar o calor e a temperaturas muito altas, tá? Eu agora vou falar sobre os biomas brasileiros. O território brasileiro, ele tem aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados e uma ampla variedade de propriedades naturais, solo, relevo, vegetação, animais. Boa parte do bioma do Brasil já foi destruída pela ocupação humana. Isso traz consequências negativas para todo o planeta, alterando o clima e o regime de chuvas, a fertilidade dos solos. Os biomas apresentado características diversas no Brasil. São eles a Mata dos Cocais, Mata das Araucárias, Manguezal e Restinga. Esses biomas aqui, eles são inclusos, porém, eles não são muito ditos, tá? Mas eu vou falar sobre um pouquinho de cada um deles. Aqui tem o bioma da Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Caatinga, que são os mais ouvidos falar por nós brasileiros. A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta, né? Todo mundo já viu, rica em diversas espécies, e muitas dessas espécies são ameaçadas no planeta. Essa floresta tropical ela apresenta uma vegetação com folhas largas que duram o ano todo, com árvores de médio e grande porte. O clima é tropical, úmido, com temperatura geralmente alta e bastante chuva. A flora é composta por cerca de 20 mil espécies, há diversas espécies de bromélias, orquídeas. Caatinga, também chamada como sertão agreste, ocupa aproximadamente 11% do território brasileiro, tá? Abrange os estados do Nordeste, Norte e de Minas Gerais. A biodiversidade da Caatinga é usada em diversas atividades econômicas, plantação, criação de animais, indústrias farmacêuticas. O clima é semiárido, é quente e seco, com raras chuvas, tá? Há muitos répteis, lagartos, jiboia, cascavel. O anfíbio em destaque que suporta a caatinga é o sapo cururu, tá? Entre as espécies de aves estão o carcará, a ema, a seriema, o cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ele se assemelha às savanas africanas, pois a vegetação principal é formada por gramíneas, árvores e arbustos bem espalhados, tá? Ocupa em torno de 22% do território brasileiro. O clima é quente, é chuvoso, o inverno é bem seco. Muitas árvores dessa região sobrevivem a grandes queimadas, incêndios, né? A maioria das vezes provocadas pelos seres humanos. E isso acaba deixando o solo um pouquinho mais infértil e é considerado também um crime ambiental. Nós temos o Pampa, é um bioma localizado no sul do Brasil, cerca de 2% do território nacional, né? A vegetação é formada por plantas rasteiras e herbáceas e pequenas árvores. O clima desse bioma tem temperatura média de 19 graus, a estação do ano são bem definidas, as chuvas se distribuem ao longo do ano. Os solos do Pampa são muito férteis. A principal atividade econômica dessa região é a pecuária, tá? O Pantanal. O Pantanal é a maior planície interna inundável do planeta. Ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, abrangendo 1,76% do nosso território brasileiro. Estudos indicam que o Pantanal abriga aproximadamente 132 espécies de mamíferos, 263 espécies de peixes, 113 espécies de répteis, 41 de anfíbios, 463 de aves. A exploração de minérios, caça e pesca ilegal nessa região do Pantanal também tem afetado muito esse bioma e as características dela, tá?
Muitas comunidades tradicionais, indígenas, quilombos, que ainda há quilombos nessa parte, são moradores dessa região, que contribui pela preservação ainda do local. Mata Araucária, como eu disse para vocês, esse é um bioma que quase não é falado. Nós vamos estar aqui falando para que vocês caracterizem cada um delas, somente com o clima, com a vegetação, qual parte que ela é encontrada. A Mata Araucária, ela encontra-se na parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguns da região sudeste, tá? O clima é subtropical, frio, no inverno e estações bem definidas. Os animais presentes na Mata da Araucária são os insetos e aves. A destruição dessas árvores acontece bastante devido à exploração dos pinheiros que a gente tem para a utilização das madeiras, só que só é feito um desmatamento irregular. Nós temos a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é um ecossistema de transição formado por diversos tipos de planta, tá? Pois ela se encontra entre a Amazônia, a floresta da Amazônia e a Caatinga do Cerrado. Caatinga e o Cerrado. Assim, o clima varia de acordo com a região. A vegetação tem bastante palmeira, buriti, carnaúba. O babuçu tem grande importância econômica. As sementes são ingredientes para indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticos, tá? A restinga vocês conhecem mais de cós salteado, porque a restinga é um ecossistema do litoral brasileiro, é um solo arenoso, rico em sais minerais, porque ele é submerso por água salgada durante a maré alta. A vegetação cresce nesse local e se adapta àquela água salgada. Os animais típicos do ambiente próximo ao mar são siris, ave, coruja, répteis. A vegetação da restinga ela protege as praias e as dunas. A gente aqui na região dos lagos é o que mais vê é restinga. Todo mundo já passou pela parte de Cabo Frio, onde a gente vê aquelas dunas, e nas dunas a gente vê exatamente essa plantação, essa vegetação. O manguezal é considerado um ecossistema de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, né? Geralmente em regiões tropicais, ocorre em diversos locais da costa brasileira. As plantas desse ecossistema são chamadas de mangue e possuem adaptações chamadas raízes e esporas, que auxiliam na fixação do vegetal à água e às raízes respiratórias. No manguezal vivem caranguejos, peixes, crustáceos. Então, neste capítulo, eu falei para vocês exatamente dos biomas. Eu disse o que é ecossistema, falei o que é fatores abióticos e bióticos, falei para vocês dos biomas do mundo, quais são os biomas, disse a característica de cada um deles, falei dos biomas do Brasil, inclusive os biomas no qual não é muito falado, as características de cada um deles. Qualquer dúvida, deixe no comentário abaixo que eu estarei respondendo. Tenha uma ótima semana.